Olá, meus amores terceiranistas. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí do ciclo trigonométrico, a gente vai dar sequência ao que a gente estava falando, só que hoje a gente vai fazer um negócio mais, opa, pra cá, mais roots, certo? Então na aula passada eu coloquei lá aquele ciclo interativo para a gente trabalhar com ele, a gente deu uma olhada lá em como se alternam ali os valores de seno e cosseno nessas considerações. Hoje a gente vai começar a perceber o seguinte: existem alguns eixos de simetria aqui, certo? E esses eixos de simetria vão entregar certas quantidades para gente que vão ser iguais. Então, o que, que eu vou variar aqui? O estudo de sinal, tá bom? Então, eu vou mostrar o começo desse raciocínio. Peço que vocês deem uma olhada lá no livro, como que isso está sendo explicado, porque é importante que vocês leiam a teoria, tá bom? Então, o que vai basear o nosso estudo aqui é esse negócio que está aqui em cima de mim. O que, que é isso? Todas as vezes que eu estiver falando desses números aqui, então vamos pensar aqui, ó, em cima de mim aqui, ó, lá no alto tem um X, ok? Esse X vai ser um ângulo, então vamos supor que ele é 30, tá? Se esse carinha é 30, eu tenho um outro carinha que vai ter o mesmo seno dele, ok? Então vou mostrar como que isso acontece para ficar mais simples para todo mundo aqui. Então vamos lá. Eu estou falando o seguinte, ó, eu tenho aqui um ângulo X, certo? Que produz um certo arco que eu chamei de A. Porém, existe também um outro arco B. Então deixa eu marcar esse carinha aqui para ficar. Olha, eu estou falando que eu tenho aqui então, ó, um arco que eu chamei de A. Para que eu tenha esse arco A, eu produzo esse ângulo X e o seno desse ângulo X tem esse tamanho aqui, ó. Certo? Igual lá na nossa aula passada a gente usava uma setinha, tudo bem? E essa setinha, se eu pegar esse ponto aqui e traçar uma reta paralela a esse eixo aqui, ó, eu acho esse ponto B. Como que é esse ponto B? Se eu olhar aqui, ó, nesse desenho aqui, certo? Eu vou ver que eu tenho desse lado aqui, ó, 180 menos x. Esse ângulo, então, eu falei, suponha que é 30, então eu vou fazer lá 180 menos 30, que dá 150. Os dois senos são exatamente o mesmo, certo? Então perceba que aqui eu tenho um arco X e que aqui, ó, se eu vier traçar uma reta para cá, ó, certo? E apontar esse outro arco aqui que eu estou apontando, ó, certo? Ele vale 180 menos x, ou π menos x. Se eu estiver falando em radiano, eu já vou mostrar isso ali em radiano, para vocês conseguirem visualizar legal. Então, o que, que acontece? Se eu olhar para o A e para o B, eles vão ter o mesmo valor de seno. E preste atenção, é o mesmo valor e o mesmo sinal. Eles serão idênticos, eles são o mesmo carinha, que é esse ponto aqui, ó. Tudo bem? A mesma coisa pode acontecer se eu analisar pelas abscissas. Então aqui eu coloquei um ponto, deixa eu ver se está tudo dentro. Está tudo dentro. Eu coloquei aqui um ponto C e um ponto D, certo? Perceba que aqui eu tenho o arco X sendo aberto, né? E que no outro caso aqui, ó, eu tenho um outro arco maior ainda que vem até aqui, certo? Só que o que, que acontece? Agora, em vez de pensar ali naquele eixo vertical, né, que é o nosso eixo das ordenadas, que é o que eu fiz aqui atrás, ó, eu estou falando do eixo horizontal. Então, o que, que acontece? A mesma lógica ali, ó, eu estou traçando uma reta para baixo, percebendo o seguinte: esse ponto aqui também é o cosseno desse carinha, que é o D. Então, tanto o C quanto o D vão ter valores idênticos para cosseno. Tudo bem? Então, todas as vezes que eu estiver falando de seno e de cosseno, eu vou criar ali uma certa lógicazinha para conseguir entender isso, ok? Então, perceba que nesse caso aqui, o que eu estou te dizendo é seno de x é igual ao seno de 180 menos x. Aqui, eu estou te dizendo que... Deixa eu ver se aparece, vai aparecer. Então, eu estou dizendo que para você aqui, ó, que o cosseno de x é igual ao cosseno de 360 menos x, certo? Então, determinar quem são esses ângulos não é algo tão difícil assim. É só fazer a continha ao contrário ali. Tudo bem? Eu vou
só dar uma descida nessa telinha aqui para a gente conseguir visualizar mais legal. Opa, não é aqui. Eu tô ficando velho. Esquecendo as coisas que eu montei. Vamos lá. Ok. Então, agora eu quero que vocês percebam o seguinte, olha. Eu ainda estou analisando aqui desse meu lado, nesse caso aqui, né? Ó, eu ainda estou analisando como esse cara se comporta em relação ao eixo das ordenadas, certo? Porém, o que eu quero notar aqui é o seguinte, deixa eu só dar um grauzinho para fora nisso aqui, vamos ver se rola. Aê! Beleza. Então, ó, aqui eu vou mostrar daqui porque vocês conseguem ver minha mão, né? Então, o que está acontecendo aqui, gente? Eu estou analisando os valores que A e B colocam nesse eixo dos senos aqui, né? Que é a nossa ordenada, tudo bem? Eu quero que vocês percebam o seguinte, igual aconteceu lá antes, quando eu produzo um arco A, esse arco me entrega um tamanho positivo e esse comprimento aqui é correspondente ao seno de x, ok? Quando eu gero um outro arco, e aí perceba o seguinte, ó, esse outro arco está aqui. Ó. Certo? Esse outro arco que eu chamei de B ali, certo? Ele vai produzir um valor idêntico ao de seno de x, ok? Portanto, em módulo esses caras serão iguais. Esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui, ó. Tudo bem? Porém, se eu considerar as regras de sinais que existem aqui para esses caras, eu vou perceber que esse carinha vai ser negativo. Certo? Porque esse arco B está em quadrantes negativos, que é o que eu vi lá na nossa aula passada sobre os quadrantes positivos e negativos. Tá bom? É muito importante que vocês saibam fazer isso. É isso que é o atalho principal que vocês vão utilizar na trigonometria. Então, firmeza aí. Vamos dar uma olhada nisso, analisa devagar, qualquer coisa me chama que a gente mata essas dúvidas, tá? E aí perceba que a mesma coisa acontece se eu analisar com esse eixozinho aqui, ó, ok? Então eu coloquei lá daquele lado, vamos lá, deixa eu esticar meu braço aqui, ó, beleza. Eu tenho aqui então um arco C e eu tenho aqui um arco D. Perceba que eu coloquei então o ângulo X e que esse comprimento aqui corresponde ao cosseno positivo de x. Porém, esse D, agora eu vou lá perto só para conseguir riscar legal, ó. Esse D possui um outro arco e esse ângulo que a gente está chamando ali de D, certo? Que é o 180 menos x, né? Também tem o mesmo valor em módulo. Certo? Então, se um é meio, o outro é meio. Se um é 3 raiz de 2, o outro é 3 raiz de 2. Se um é raiz de 2 sobre 2, o outro também é raiz de 2 sobre 2. Porém, um é positivo, o outro é negativo. Então, tanto A e B quanto C e D têm valores opostos. Tudo bem? Por enquanto, a gente vai dar um stop aqui, tá? E para poder limpar o quadro e tal, não sei o que, começa um novo vídeo aí que vai ser a nossa parte 2, tudo bem? Dê em sequência aí, vamos lá.